aqui na Argentina Traduzida, temos Altamiro Borges, do blog do Miro, membro do Instituto Barão de Itararé, que faz 15 anos que trabalha pela democratização dos meios de comunicação, e do 247. Tudo bom, Miro? Como você está? Tudo bem, Ramiro? Prazerzão em falar contigo, mestre. Muito obrigado, Miro, por ter aceitado o convite. A proposta é bem simples, sempre deixam recados, principalmente no YouTube, né? De por que a imprensa paparica tanto o governo de Milei, se o governo de Milei é o desastre que a gente vem comentando, vem narrando praticamente semana a semana, né? Tanto na Argentina Traduzida no blog, quanto nos canais, né? No YouTube, no Instagram e no TikTok. Eu entendo que seja paparicado na Argentina porque há todo, digamos, um dispositivo para isso, né? Tem meios que são comprados, ele investiu dinheiro em outros meios que não eram importantes. E tem alguns atores que estão levando muita grana, porque na crise para a Argentina não é para 100% dos argentinos, é para os trabalhadores, né? Porque tem gente que está levando muita grana, está fazendo fortuna com esta crise gerada pelo Milei. Mas, e no Brasil e na América Latina, Miro, por que paparicam tanto o desastre que está fazendo o governo Milei? Então, Ramiro, a impressão que eu tenho é que paparica, bajula tanto o Milei, torce tanto pelo Milei, é uma torcida para o Milei, né? Porque tem acordo com a política, principalmente com a política econômica do governo Milei. A mídia monopolista brasileira, ela é uma mídia adepta das teses neoliberais, ultraneoliberais. Então, a mídia brasileira ela é uma defensora do Deus mercado, ela é uma defensora do Estado mínimo, das privatizações, da desregulamentação, da retirada de direito dos trabalhadores, da redução de programas sociais, por causa que tem que ter austeridade fiscal. Então, a mídia brasileira ela tem isso no seu DNA, isso está no nascimento dela, essa mídia monopolista, esses 9 grupos, grandes grupos de mídia no Brasil. Né? Então, por que gosta do Milei? Por que torce tanto pelo Milei? Porque avalia que o Milei está aplicando um programa ultra neoliberal. É esse anarcocapitalista que quer destruir o Estado, né? Não destruir o Estado para os ricaços. Para os ricaços vale tudo. É destruir o Estado para os trabalhadores. Né? Então, essa mídia brasileira, ela fica nessa torcida. Você vê, saiu semana passada o editorial da Folha falando do sucesso do Milei na austeridade, na redução dos gastos. Ela gosta disso, ela quer isso. Ah, mas e o povo? E os trabalhadores? O povo e os trabalhadores que se danem, que se explodam. Né? O importante é a economia funcionar para o capital. Por isso que ela gosta tanto. Então saiu um editorial da Folha que é de bajulação, pura bajulação. Quer dizer, a Folha não levanta, ou melhor, ela minimiza os problemas sociais que essa política destrutiva, essa política de motosserra do Milei está representando para o povo argentino. Ela minimiza os efeitos sociais, o aumento da miséria, o aumento do desemprego, o arroxo dos aposentados e pensionistas, o arroxo dos salários, o desemprego. Ela minimiza isso, porque para ela o importante é o seguinte: está fazendo austeridade fiscal, está fazendo o capitalismo funcionar para o capital. É o que interessa para ela. É o editorial da Folha, é o editorial do Estadão, que é um jornal tradicional brasileiro, um jornal da oligarquia paulista, né? É um bajulador do Milei, porque gosta da política ultraneoliberal, né, e da economia. Ah, mas tem algumas críticas à censura, à postura autoritária, mas isso é o que menos importa. Né? Não importam os meios, o importante é o fim para essa mídia. O fim é Estado ultraneoliberal. Né? Daí a razão dessa bajulação. É uma bajulação que tem muito a ver com o que é a mídia monopolista, como ensinou um grande professor brasileiro, Denis Moraes. A mídia ela tem interesses econômicos e políticos. Ela não é neutra. Não é o jornalista que constrói a opinião da mídia. Quem constrói a opinião da mídia é o dono da mídia. É o dono da mídia. Né? Como dizia o Cláudio Abramo, que foi jornalista da Folha, né? A única liberdade de expressão numa redação é a liberdade do dono. Então a mídia tem interesses políticos e interesses econômicos. E ela expressa os interesses da classe burguesa. Então, por isso, essa paparicação. A mídia brasileira está torcendo muito pelo sucesso do Milei. Porque o sucesso do Milei seria o seguinte: está vendo? Tem que realmente desmontar o Estado. Tem que realmente ser Estado mínimo. Tem que realmente desregulamentar
os direitos, retirar direitos, tem que privatizar tudo. É por isso que ela gosta do Milei, esse amor ao Milei é por causa disso. Não é por causa do cachorro Conan que faleceu e Não. hoje é do Milei, não. Uma coisa que eu acho interessante do que você colocou, Miro, que é tem interesses políticos, mas tem interesses econômicos, mas eles não têm compromisso político. Porque eu estava pensando assim, você colocou, o Milei é um pouco autoritário, mas eles relevam esse fato. Como durante 4 anos eles relevaram tudo que foi o autoritarismo do Bolsonaro e ficaram, digamos, segurando as pontas do Paulo Guedes, né? A mídia brasileira, na minha opinião, ela criou um monstro. Cria cuervos e comerei, sacarei los ojos, não é assim É que diz o ditado isso espanhol? mesmo. Isso. A mídia brasileira ela criou um monstro, ela chocou o ovo da serpente fascista no Brasil ao fazer a negação da política, a política não presta, né? Tudo é, o importante é o mercado, o Uhum. Estado, a política não presta, e ao fazer a satanização das forças populares, das forças progressistas, das forças de esquerda. Então essa mídia ela foi criando o Bolsonaro. Mesmo não tendo feito campanha direta para o Bolsonaro, né, como fez para Fernando Henrique Cardoso, por Uhum. exemplo, no Lembro. passado, né, Lembro. mesmo não tendo feito campanha, mas ela criou as condições para o bolsonarismo ascender, para a extrema-direita ascender. Ou seja, ela chocou o ovo da serpente fascista ao fazer a negação da política e a satanização das forças progressistas, forças populares. É exemplo do que a mídia argentina, o Clarim, Exatamente. fez com o governo Néstor, com o governo Cristina. Né? Ou é exemplo do que a mídia na Venezuela, ou a mídia na Bolívia. Né? Essa mídia monopolista faz em todos os países porque tem interesses políticos e econômicos. Só que essa mídia, ela trabalhou no sentido, ela criou esse monstro e ela acreditava na possibilidade de controlar o Bolsonaro. Ela acreditava, por isso que ela apostava tanto no que se chamava do posto Ipiranga. Se você É. tem algum problema, procure o posto Ipiranga. Ela acreditava tanto no Paulo Guedes. O Paulo Guedes era o homem do capital financeiro, um ultra neoliberal que trabalhou no governo Pinochet, na ditadura do Pinochet, acreditava que o Paulo Guedes iria controlar o Bolsonaro no ímpeto mais autoritário, mais obscurantista do Bolsonaro. Mas isso não se deu. O Paulo Guedes foi extremamente funcional para o governo Bolsonaro, promovendo várias medidas de ajuste, reforma da Uhum. Previdência, Isso mesmo. autonomia do Banco Central. Então foi muito funcional para o Deus Mercado, foi muito funcional para o governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro ele tinha um ímpeto autoritário, é um fascista, como o Milei é um fascista, Como o né? Milei, exatamente. E o Bolsonaro, nesse ímpeto fascista, né, e tentando ganhar popularidade, ganhava popularidade em torno de temas de costume, ele que nunca foi muito religioso, ninguém nem sabe qual é a religião que o diabo do Bolsonaro prega. Né? Se ele é católico, que diabo ele é? Né? Mas É verdade. tentou nadar nessa corrente religiosa pelo conservadorismo, pelo tradicionalismo, com bandeiras de valores retrógrados, medievais, machista, racismo, né? homofobia, né? Chegando ao ponto, inclusive, do negacionismo na ciência, Isso negava a mesmo. intelectualidade, negava os livros, né? Negava a ciência, ao ponto de ser responsável por centenas de milhares de mortes na pandemia da Covid pelo seu negacionismo, ficar tirando sarro da Covid, por estar Uhum. tirando sarro de máscara de oxigênio, por estar debochando de vacina, falando que vacina ia transformar a pessoa num jacaré. Né? Ele fez isso. Isso gerou um atrito com setores da mídia, não com toda a mídia monopolista, mas com setores da mídia. Então, setores da mídia apoiavam o Bolsonaro na política macroeconômica, apoiava exatamente no aspecto destrutivo da política Milei, Uhum. apoiavam o Paulo Guedes, mas discordavam do autoritarismo na política, porque isso acabava rebatendo na própria mídia, com provocações para cima de jornalistas, É isso mesmo. com medidas de censura, né, de desmonte de veículos tal. Então, criticava esse autoritarismo na política e criticava também o obscurantismo nos valores. Volto a dizer, de machismo, de misoginia, de racismo, de homofobia, e chegando ao ponto de negacionismo na ciência. Então aí havia uma contradição, né? Que eu acho que é uma contradição que talvez eu não acompanhe tão de perto como você,
né, que talvez setores da mídia da Argentina também vão sentir com o tempo. Vai passar um pouco mais de tempo, podem vir a sentir. Já está começando, Miro. Os grandes grupos já também estão numa espécie como de apoio mais crítico. E isso deixou estas últimas 2 semanas o Milei doido. Doido, mas doido de barrer mesmo, que com críticas, insultos homofóbicos para a imprensa, que são todos ganham, ensobrados, né, que ganham envelope, né, de dinheiro, né? Começou. Agora, para terminar, já indo para o ponto da mídia brasileira, queria compartilhar com você uma pouca vergonha da mídia brasileira enquanto a que ela renega dos fatos, dos números. Por exemplo, e não só da imprensa brasileira, porque também aconteceu a mesma coisa com a BBC de Londres. O que o Lula pode aprender para conter a inflação de Milei, com Milei. O que o Lula pode aprender com Milei. O Brasil teve inflação de 4,9% ao ano. Milei, a de março, foi de 3,7% ao mês. De abril vai ser de 3,3%. Em 2 meses, tem muita mais inflação que o Brasil um ano inteiro. E a mídia faz esse tipo de coisas. Nem sequer já tem os fatos. Então, Ramiro, a gente fala muito que as redes digitais abriram o terreno para as mentiras, para as fake news, né, para as manipulações. Tudo bem, as redes digitais, principalmente o esgoto digital do fascismo, ele deu brecha para a rapidez das fake news, das mentiras, da desinformação. Agora, produzir mentira, produzir fake news não é uma virtude da mídia digital. A mídia monopolista sempre produziu mentiras, fake news para justificar golpes de Estado, Claro. para justificar ditaduras, apoiar ditaduras, e atualmente produz também, continua produzindo. Então ela nega a realidade de acordo com o seu projeto ideológico. Ela tem um projeto. Por isso que não dá para ter ilusão com relação a essa mídia. Ela tem um projeto político e econômico. Então ela vai fazer de acordo com esse interesse. Então, desse interesse, se a economia da Argentina está afundando, se todas as bravatas do Milei com relação à inflação não resolveram de fato o problema da inflação na Argentina, Exatamente. se todas as bravatas sobre a austeridade fiscal não resolveram o problema da miséria, do desemprego, do arroxo, tá, estão aí os aposentados e pensionistas que o lombo está doendo, as costas estão doendo de tanto apanhar. Eu imagino que aposentados e pensionistas que votaram no Milei já devem estar arrependidos. Se arrependimento matasse, já estavam morto, enterrado e comido pelos bichinhos. Então, essa parte a mídia minimiza, esconde esses desastres e tenta valorizar uma coisa que também não está dando certo, porque não está dando certo essa política de austeridade e não está dando certo essa política de controle de inflação com mais brutalidade, mais arroxo. Não está dando certo. Mas aí a mídia não pode falar isso. Um grande estudioso da mídia no Brasil, um sujeito chamado Perseu Abramo, irmão, inclusive, do Cláudio Abramo, tem um belíssimo livro sobre padrões modernos de manipulação da imprensa. Um belíssimo livro, na minha opinião, devia ser um livro obrigatório em toda a faculdade de comunicação. E o Perseu ensina o seguinte: a forma de manipulação mais requintada é omitir o que não te interessa, esconder o que não te interessa e realçar o que te interessa. Então, eu realço nas manchetes, no destaque do telejornal, o que me interessa. E o que não me interessa, eu escondo, omito. Então, a mídia, o que ela faz? Ela faz isso com relação ao governo Javier Milei. A desgraceira que está sendo a política econômica do Javier Milei, ela até dá, mas dá em notinha, dá meio escondidinho, dá meio pulverizado. Né? Agora, o que ela acha que é importantíssimo, que é o ajuste fiscal, austeridade fiscal, austericídio fiscal, porque é um verdadeiro suicídio, né? Aí ela projeta, ela, né, enfatiza, ela realça. É esse jogo da mídia, é o jogo de omitir e realçar. É um jogo que engana muita gente, porque aparece na manchete do jornal, no telejornal, vai te enganando. Né? Serve para iludir muita gente que acaba não tendo uma leitura crítica sobre o papel da mídia. Altamiro, foi um verdadeiro prazer conversar com você. Espero que novamente a gente possa conversar novamente e convidamos a todo mundo a ler
o Altamiro Borges no blog, altamiroborges.blogspot.com, a seguir ele no YouTube, no blog do Altamiro, e também eu sei que você está na rede X como blog do Miro, né? É isso. E justamente para não cair nas falácias da imprensa hegemônica, né, Miro? Foi um prazerzão, Ramiro. E pode contar comigo. Quando precisar é só me falar. Um abraço, até mais então. Abração.